Sabe quando você vê um filme pela segunda ou pela terceira vez, assim, depois de muito tempo, e ele não desce tão bem quanto na primeira? Tipo, agora você não tá curtindo mais ele como você curtiu na primeira vez? Isso provavelmente é pelo tempo que passou. Coisa louca, né? Alguns filmes simplesmente acabam envelhecendo mal demais, apesar de terem sido muito bem na época do lançamento. Lançou, bombou, né? Passou um tempo depois, flopou. E olha que alguns nem são tão velhos assim. Vamos dar uma olhada nesses filmes agora. Inês Trans, Peter aqui. Galera, muitos filmes envelhecem mal pra caramba por uma série de motivos. Geralmente tem a ver com visual, algum efeito, sabe? O tipo CGI, que já não é mais tão legal hoje como era na época que foi lançado. Mas não é só isso. Se fosse só isso, a gente não gostaria de Chapolin, né? Chaves, esse tipo de coisa, que a gente não liga pra efeito, pra esse tipo de coisa. Às vezes o próprio roteiro, sabe? A direção, outra coisa, simplesmente não faz mais sentido hoje e tá tudo bem. Isso significa que o filme é ruim? Não tem nada a ver com isso. Só significa que é uma obra que já não faz mais muito sentido hoje em dia. Mas tem uma coisa que a gente precisa levar em conta. Filmes bons mesmo, os clássicos, aqueles títulos eternos, eles costumam ser atemporais. Um filme bom nunca fica velho. Pra você refletir melhor sobre isso, eu vou mostrar aqui alguns que envelheceram bem mal, ok? Então se você gosta desse tipo de lista aqui no YouTube, pra dar uma clareada no seu YouTube cheio de treta, se inscreve nesse canal. Esse canal é feito pra você que gosta de cultura pop, que gosta de falar de super-heróis, de anime, de série, de TV, de cinema. A gente ama isso. E poder trazer isso pra vocês já há 8 anos é o que transformou minha vida e com certeza eu sou muito grato a isso. Então espero você já inscrito nesse canal e com o sininho ativado. E a gente vai continuar essa jornada. Obrigado, galera. Fúria de Titãs. Aqui a gente tá falando do remake de 2010, que muita gente nem sabia que era um remake, mas era. Eu assisti também o filme original, né, que é com o maluco lá do The Warriors, tá? E não foi por falta de recursos, o elenco é bom, o orçamento era razoável, história, tudo. Mas mesmo assim, algo não parece certo quando a gente assiste esse filme hoje de novo. Estranho? Talvez, mas quem tem de mitologia vai te explicar com certeza que Hades e Zeus não se davam nada bem. Apesar de no filme o deus do submundo ficar defendendo o senhor do Olimpo em alguns momentos, não faz sentido. Quem somos nós, né, meros mortais, para discordar, concorda? Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda é um filme de 2007, onde o Will Smith manda muito bem no papel principal. Pô, a casca grossa pra caramba. Mas ele é um filme cheio de problemas, galera. A gente é fã, mas tem que aceitar. Bom pra caramba o filme, Pedro? Porra, bom pra caraca. Vou indicar sempre esse filme, nota 10 pra mim. A gente tem uns rombos enormes no roteiro e principalmente um plot twist no final que transforma o filme bom num filme razoável, concorda? Não tem outra palavra pra descrever. O negócio... Aquele final foi ruim. Aquele final foi ruim mesmo. Quem assiste ali faz aqueles cálculos de espaço, sabe do que eu tô falando? Pô, aquilo não faz o menor sentido. E é tão ruim que um final alternativo foi lançado pra ver se ajudava a salvar o negócio. Mas mesmo assim não rolou. Vendo hoje, com esse final, fica até difícil a galera entender como todo mundo gostou desse filme. O filme é maravilhoso, mas quando você olha pro final, porque a gente geralmente não gosta de um filme bom que tem um final ruim. Esse a gente gostou, o filme é bom pra caraca. Mas o final é estranho, né? 2012. Você lembra de quando todo mundo achava que o mundo ia acabar em 2012 por conta daquela profecia dos antigos maias? Pois é, mas que loucura, o mundo não acabou. Como também 3 anos antes, em 2009, foi feito um filme sobre isso, um daqueles clássicos de filmes de fim de mundo, né? Geralmente eles fazem, eles adoram um filme que acaba com tudo, vende pra caramba. Aliás, vende notícia, né, até hoje, né? Visualmente, a gente tem efeitos medianos, o que já não é muito legal. Mas a quantidade de furos no roteiro realmente incomoda mais que qualquer outra coisa. Os caras simplesmente não percebem várias falhas óbvias. E assim, o filme é basicamente um conjunto de cenas grandiosas, feitas com CGI questionável. Nenhum personagem cativante, nada. Eu acho que era até melhor o mundo ter acabado antes desse filme ter saído, porque, sinceramente... Mortal Kombat, a Aniquilação. Em 1997 chegava o segundo filme de Mortal Kombat, né? Pra continuar aquela maldição de que a adaptação de games nunca funciona, costuma sempre dar errado. Mortal Kombat Aniquilação é um filme com um roteiro muito corrido, apressado. Tenta mostrar muitos personagens dos games de uma vez só, e aí fica tudo uma confusão. Mas é um daqueles filmes que mexe com a memória afetiva de muita gente. Então é fácil entender por que muita gente diz que curte. Tudo bem. Agora, quer acabar com essa memória afetiva? Assiste o filme agora, hoje. Porque além de todos esses problemas que eu acabei de falar pra vocês, e que continuam existindo, ainda tem a questão do CGI, que lá em 1997 já não era dos melhores, ok? Pô, se já nos anos 90 CGI já não era nem comparável que é hoje, imagina você ter na época já um CGI atrasado, naquela época. Sério, galera, se você pausa o filme durante um momento de CGI, já dá pra ter uma ideia de como é alguém que tava com o orçamento apertado naquela época pra fazer um filme. Porque só isso justifica, sinceramente. Batman e Robin. Também em 1997.
saiu aquele que é considerado o pior filme de super-herói já feito. E olha, vai ser difícil ganhar de Batman, não. Lembra do peitinho? Lembra? Rapaz, eu lembro até hoje da dublagem. Gelou, eu vou te pegar, gelou. Cara, aquilo me marcou tanto. Galera, o que é aquilo? Coitado do George Clooney. Eu acho que ele seria um bom Bruce Wayne, mas colocaram ele no filme errado, ele complexou. Acho que ele nunca mais vai fazer filme de herói. Mas galera, esse filme seria a continuação direta do Batman Eternamente de 95. Né? Mas prevendo o desastre, o Val Kilmer pulou fora do papel principal, que ficou com o George Clooney. Mas a culpa não é do elenco, sabe? Nem do pessoal mais técnico. O negócio é que a história é muito ruim. Os diálogos são horríveis. Olha, eu não sou um cara de reparar muito em diálogo, porque eu não sou crítico, eu não sou um cara que manja pra caramba. Mas você olha esse filme, assiste esse filme e olha as conversas. Eu vou pegar você. Não, você não vai. É isso, cara. É exatamente isso. E o filme parece uma paródia, né? Parece muito mais uma paródia que um filme sério do Batman. E isso fica ainda mais evidente do que na época do lançamento, porque, assim, hoje você assistir, você vê que é uma verdadeira atrocidade. Quando o Batman saca lá o bate-cartão de crédito, pra mim acabou. Pra mim virou paródia. Esse filme já era ruim, envelheceu muito, mas muito mal. 300! Calma, eu vou explicar pra vocês. Eu curti pra caramba 300, já começa assim. Mas em 2006, 300, foi um sucesso estrondoso. E prova disso é que memes e frases do filme sobreviveram. Estão aí até hoje, né? Só que parando pra analisar, a gente começa a ver as falhas da adaptação dos quadrinhos. A primeira delas é a mais óbvia, a histórica, né? Já que nem HQ nem o filme segue nada do que se sabe sobre a verdadeira Batalha das Termópilas. E mesmo o visual, né? Hoje em dia parece meio datado. Apesar de ter sido bem elogiado na época. A gente olha, caramba, que bacana. Mas hoje você olha, você já começa a fazer, hoje, imagina daqui a alguns anos. Fora que é uma história cheia de valores que já não pegam bem hoje, né? Mas mesmo assim o filme teve, sim, continuação, que consegue ser um pouquinho pior, tá? Fala sério, galera, o que são aqueles persas, né? Sem condições. Lembra, galera, eu não tô dizendo que nenhum filme dessa lista aqui, eu tô dizendo que é ruim, ok? Só que envelheceu mal. Esse filme envelheceu mal, sim. Homem-Aranha 3. Calma, respira. Muita calma nessa hora, né? Que eu tô me referindo ao filme de 2007, o último com Tobey Maguire. Calma, aquele que fecha a trilogia com Sam Raimi. E, de novo, não estou dizendo que nenhum filme é ruim, só que envelheceu mal. Porra, numa época, galera, a gente tá falando de uma época onde universos cinematográficos não existiam. Os dois primeiros filmes do Homem-Aranha são simplesmente fantásticos. Os melhores, estão no ranking de qualquer um como os melhores filmes de super-heróis. Só que a trilogia não foi pra frente. O terceiro filme é cheio de problemas que ficam ainda mais evidentes hoje em dia. Se você assistir hoje, você percebe muito mais problema do que você percebeu naquela época que você assistiu. Eu acho que o mais óbvio é aquele Venom, que mesmo pra época já foi considerado fraco. E mesmo o roteiro, né, com algumas cenas bem questionáveis, como a do Peter Parker maligno de franjinha, complica demais. O Miranha Emo, galera, foi difícil, né? Virou meme. O filme não pode virar meme, sacanagem. Se a gente for lembrar, o filme conta umas 3 histórias de forma paralela. E depois tenta amarrar tudo no final. Não tinha como dar certo isso. Mas me diz, você andou assistindo alguma coisa antiga e percebendo que não envelheceu bem? Não vale eu, né? Sacanagem, né? Eu tô envelhecendo bem, fala a verdade. Mas diz nos comentários, comentem. Mas toca aqui, toca aqui, se inscreve no canal, faz isso. Pra ajudar a gente a vir com força total agora em 2023. Eu tô falando pra vocês, muita coisa vai acontecer esse ano. E não é clichê, não tô falando da boca pra fora. Em breve vou trazer uma notícia bacana pra vocês, tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Mas tem que estar comigo inscrito. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!